Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar as nossas análises sobre Jornada nas Estrelas, né, sobre os episódios, né? E hoje a gente volta a TNG, mais especificamente para o terceiro episódio da primeira temporada, intitulado Código de Honra. Né? Esse é um episódio muito interessante porque vai tratar questões de choque cultural, questões de primeira diretriz e por aí vai. Né? Vamos falar um pouquinho rapidamente do plot do episódio. O plot do episódio é o seguinte: existe um planeta, né, que está passando por uma epidemia, né, um tema bem, inclusive, atual, né, no caso, né, e tem muita gente morrendo nesse planeta, e um outro planeta chamado Ligon 2, né, tem as vacinas, né, para poder tratar dessa doença. Então a Enterprise está indo para esse planeta Ligon 2, né, conversar com os ligorianos, né, para poder fazer uma negociação aí, né, para poder conseguir essas vacinas, né? Só que esse planeta ligoniano ele tem uma cultura muito peculiar, né? Quer dizer, muito peculiar em termos, né? Porque lembra muito, né, as culturas antigas da Terra, onde você tinha uma sociedade altamente patriarcal, altamente machista, né? Onde os homens subjugavam as mulheres, né? E existia um código de honra onde uma série de procedimentos eram utilizados para quê? Para afirmar vamos dizer assim, a imagem de liderança, né, dos líderes desse planeta, né? Então a gente tem aí essa cultura ligoniana, né? É interessante a gente perceber que todos eles que são os ligonianos, eles todos são negros, né? E eles se vestem, né, com motivos ali meio arabescos, né? Lembra um pouco a cultura árabe, né? Isso é uma coisa um pouco complicada porque a impressão que dá é que tem um certo preconceito aí. Mas muito bem, vamos lá. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. Né? O que acontece? O Picard ele vai se encontrar com os ligonianos, né? Ele consegue a vacina, coisa e tal. Existe uma série de rituais para poder se relacionar com esses ligonianos aí. Né? E o líder dessa cultura ligoniana, que é um cara chamado Lutan, né? Ele fica muito impressionado com a Tashiar, né? Porque a Tashiar é uma mulher, né? E é uma mulher que é chefe de segurança da nave, né? Ele se impressiona demais com ela por causa disso, né? As mulheres na cultura ligoniana, elas têm um papel assim meio submisso. As mulheres, por exemplo, elas são as donas das terras, né, do planeta, né? E aí o líder ligoniano ele se casa com essas mulheres, né? É uma cultura que, vamos dizer assim, como é que a gente fala, é poligâmica, né? E ele casa com as mulheres para quê? Para ele poder ter acesso às terras, né, dessas mulheres, né? E aí com isso ele acaba ficando com muito poder. Então o casamento aí, né, é para que esses líderes ligonianos eles consigam ter acesso a terras, né, e acesso a poder, né? Qualquer semelhança com a cultura feudal não é mera coincidência, né? Então a gente já tem essa ideia aí no caso, né? Então o que acontece? A gente percebe, né, que o Lutan ele fica muito interessado, né, na Tashiar, né, e ele acaba arrumando um meio para quê? Para sequestrar a Tashiar, né? E aí o que acontece? O Picard, que estava sendo lá todo diplomático, todo certinho, todo correto, né? A gente sabe que o Picard, né, ele tem essa especialidade na diplomacia, né? Ele estava fazendo tudo dentro dos padrões ali, coisa e tal, né? Dentro do que a cultura ligoniana exigia, né? Ele chega e fala, pô, agora você cometeu um ato de guerra, né? Que você sequestrou uma tripulante minha, né? Mas aí o Data, né, o Riker, ele estudando a cultura ligoniana, eles falaram, dá uma pega leve aí e continua jogando de acordo com as regras dele, né, pra gente tentar recuperar a Tasha, né. E aí, quando ele sequestra, né, quando o Lutan sequestra a Tasha, isso significa o quê? Ele tá fazendo um ato audacioso, um ato corajoso, ele tá desafiando uma cultura que tem recursos tecnológicos maiores do que a dele, né? Que tem um poder maior do que a dele, e isso é usado para quê? Para afirmar a imagem dele, né? Afirmar a sua autoimagem, né? Perante, né, a cultura dele, né? Então o Picard continua fazendo o jogo, né? Ele consegue entrar em contato com o Lutan dá um gelo nele nas comunicações, né? Mas depois ele consegue entrar em contato com o Lutan. O Picard pede educadamente, né, que a Tasha seja devolvida, né? E aí
o Lutan, né, convida, né, a tripulação da Enterprise para poder ir num jantar onde a Tasha vai ser devolvida, né, no caso, né. Então, a gente vai vendo todo esse desenvolvimento aí, né, o Picard, né, que é o capitão da nave, ele desce com a Acelera-Troy, né, para ir nesse jantar, né, e na hora do jantar, né, ele faz todo o cerimonial, ele pede perante toda a comunidade ligoniana ali a Tasha Yar de volta, né, e o Lutan, né, diz que vai entregar as vacinas, mas que quer casar com a Tasha Yar. No que ele quer casar com a Tasha Yar, a primeira esposa do Lutan, né, desafia, né, a Tasha Yar para um duelo de acordo com as tradições. E o Picard não quer que isso aconteça. Aí o Lutan fala, então não vai ter vacina. Então o que vai acontecer? A Tasha Yar acaba se aproximando do capitão, ela diz que como chefe de segurança ela confia na capacidade dela de poder lutar, né, com a primeira esposa do Lutan, né, no caso, né? E aí a gente tem essa situação aí toda, né, se desenvolvendo, né? Quando você tem a luta, o que acontece? A Tasha consegue, né? Foi uma luta muito igual, tem que ficar bem claro isso, tá? E a Tasha acaba ferindo, né, mortalmente, né, a primeira esposa do Lutan. E aí o Picard já tinha combinado com a tripulação dele ali alguns procedimentos de emergência caso a luta da Tasha Yar não desse muito certo. E aí o que acontece? A Tasha Yar se junta, né, ao corpo da primeira esposa ferida, né, durante a luta, né, e elas duas são teletransportadas para a nave, né, para a Enterprise, né. O que vai acontecer? A primeira acaba morrendo, né, porque ela foi espetada ali com uns espinhos, com uma luva com espinhos que tinham veneno, né? Mas a doutora Crusher consegue reanimar, né, a primeira, né? Então a primeira por um momento teve morta, né? E no momento em que a primeira teve morta, o que acontece? O acordo, né, com o Lutan acaba sendo desfeito, né? Acaba sendo desfeito, né? E ele perde as terras, né? Só que como a primeira ela voltou à vida, o que acontece? A primeira acaba escolhendo, né, o subordinado imediato de Lutan ali, que era interessado por ela, os dois se apaixonaram, coisa e tal, né? E aí o que acontece? A primeira acaba, né, casando, né, com o subordinado de Lutan. O Lutan perde todos os poderes dele nas terras, coisa e tal, e ele acaba ficando ali, né, uma espécie de subordinado ali, né, no caso, né? Quer dizer, ele perde a liderança dele ali no caso, né? Então o que acontece? Você vai vendo toda essa questão aí de choque cultural, né, sendo trabalhado, né, no episódio, né? Essa coisa dessa cultura ligoniana ser formada só por negros e ser formada somente e ter um planejamento visual, né, uma estética ali que lembra muito a cultura árabe, né? Toda essa coisa de ser uma cultura poligâmica, toda essa coisa da mulher ter um papel meio subordinado nessa cultura, mas depois até a primeira consegue exercer o seu poder, né, por uma brecha, né, que essa coisa da doutora Crusher ter reanimado ela, né, acaba dando esse poder para a mulher, né? Mas fica me parecendo muito que essa cultura ligoniana, né, ela entrou muito naquele discurso de civilização versus barbárie que a gente viu no processo imperialista na virada do século XIX para o XX, né? Que a pior expressão desse processo imperialista acabou sendo justamente a cultura fascista e nazista, né, no caso, né? Então é uma coisa que incomoda um pouco, porque você vê, de um lado, a tripulação da Enterprise, lá os branquinhos lá civilizados, né, sendo lá Forge a exceção que confirma essa regra, né, de ser uma tripulação branca civilizada com desenvolvimento tecnológico, né, provavelmente a cultura europeia, né, e de outro lado os ligonianos, né, que é essa cultura mais periférica, né, dos mundos, né, que o imperialismo acabou, né, subjugando, né. Então ficou muito esse discurso de civilização e barbárie ali, incomodou um pouco isso, né. Por um outro lado, foi legal ver o Picard, né, atuando como diplomata, né, nessa situação meio de se pisar em ovos, né, que ele levou todos os protocolos de diplomacia ali ao pé da letra, mas volta e meia ele botava algumas falas, né, de fino sarcasmo ali, onde ele não estava concordando muito, né, com o que aquela cultura ligoniana fazia, né. Então foi interessante a gente ver esse trabalho aí. Obviamente, a primeira diretriz foi lembrada, né? A importância da primeira diretriz foi lembrada, né? A conselheira Troy, vendo toda aquela cultura, né, patriarcal e machista, ela chegou, né,
reclamar um pouco contra a primeira diretriz, né? Mas depois o Picard começou a fazer meio que um discurso lá, exaltando a primeira diretriz, né? Lembrando sempre, né, que a primeira diretriz, né, eu particularmente eu acho ela muito importante, né, porque a gente tem que se lembrar, né, do que aconteceu no processo de colonização aqui nas Américas, onde as culturas indígenas foram totalmente destruídas junto com a sua civilização, né? O próprio processo imperialista também do século XIX e XX, onde você estava levando a civilização para a barbárie, né? Então, quer dizer, você tem essa coisa, né, da primeira diretriz sendo importante aí no caso, né? Mesmo que a conselheira Troi tenha dado um que um pouco crítico, né? Outro elemento interessante também foi que a Tashiar, apesar de ter sido sequestrada pelo Luthor, a Tashiar, né, ela sentiu uma certa atração pelo Luthor, né, no caso, né, uma certa atração física, né. Ela não queria, né, ter um relacionamento com o Luthor porque seria complicado, como ela mesma falou, né, mas ela sentiu uma certa atração física e quando viu o Luthor ficando naquela posição de inferioridade, perdendo todo o seu poder, ela chegou a ter pena do Luthor, né? Então isso foi uma coisa interessante também. Síndrome de Estocolmo? Não sei, né? De repente, né? Então a gente pode ter tido essa situação aí, né? A gente teve essa situação aí da Tashiar, né, se interessando pelo Luthor, né? E no mais o episódio mostrou também, né, o Data, né? O Data ali, né, novamente, né, que trabalhando a sua experiência de se aproximar com os humanos, né? Tentando contar umas piadas pro LaForge e da forma como ele contava ficava totalmente sem graça, né? E depois ele falava uma coisa que ele, quando ele não queria ser engraçado, ele acabava sendo engraçado, né? Então também tem esses elementos aí, né, que trabalham, né, sempre o Data. A gente vê que todo episódiozinho aí, desde o episódio piloto, né, que o Data está sempre sendo trabalhando um pouquinho a cada episódio, né, uma coisa interessante até agora nesses 3 primeiros episódios aí da primeira temporada, né. Então é isso, gente. Então é um episódio que eu recomendo, né, se ver, né, porque a gente vê aí uma característica muito grande do Picard, que é a diplomacia, né, o sarcasmo dos diálogos, né, é um episódio de falas, né, muito bem escritas, né, eu acho que é interessante nessa questão também, né, que trabalha a questão da inteligência aí para você se resolver um problema, né? É aquela história, né? Se fossem as séries mais novas, né? Você saía explodindo, né, o planeta, né? Tanto que a própria Enterprise, os próprios tripulantes da Enterprise falam isso. Pô, a gente poderia resolver isso muito bem mais fácil, era só sair jogando raio em todo mundo, pegar, taxiar a força e levar. Mas não, a gente precisa usar a inteligência, a gente precisa, né, não romper a primeira diretriz, a gente precisa trabalhar essas questões aí de uma forma mais inteligente, né, não o uso da força, mas sim o jeito. É aquela velha história, né, que o nosso tricampeão mundial, o Gerson, falava, né, tem horas que quando você bate uma falta, né, você tem que bater com força, né, e tem outras horas que quando você bate uma falta, você tem que bater com jeito. Então esse episódio é um exemplo clássico de que a questão toda aí é jeito e não é força. Isso é Jornada nas Estrelas raiz. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Esse episódio também vai estar lá analisado na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. Um abração, fui!